Diácono Reginel, irmãos e irmãs, ó Senhor, sois minha herança para sempre. O salmo que escutamos na liturgia de hoje, Salmo 15, o 16, dependendo da tradução e da Bíblia, é um salmo que narra uma total confiança em Deus. Vamos revisitar o salmo. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Buscar refúgio, buscar proteção, estar em um lugar abrigado. Então, esse lugar da proteção, esse lugar da segurança é a proximidade de Deus. Ó Deus, guardai-me em vós. Diz ainda, somente vós sois o meu Senhor. Não há outro Deus, não há nenhuma outra realidade tão importante quanto Deus. Nenhum bem posso achar fora de vós. Se Deus é o mais importante, não iremos encontrar nada que se equipare a Deus e que deva ocupar esse lugar que é só dele. E quando então buscamos refúgio em Deus, quando estabelecemos Deus como sendo a realidade mais importante de nossa vida, então meu destino, meu presente, meu futuro está seguro nas mãos de Deus. Não nas minhas próprias mãos, não a segurança de minha vida no meu planejamento humano, nas minhas capacidades, na minha habilidade, no meu poder aquisitivo, financeiro, nas mãos de Deus. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, se vivo próximo de Deus, não vacilo. Começamos a fraquejar, começamos a vacilar, quando vamos permitindo nos afastar de Deus. Quando vamos tirando de Deus, ou impedindo que Deus seja o nosso refúgio, nossa proteção. Não há vez de me deixar entregue à morte, à condenação, à perda da eternidade, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida eterna e a vida fecunda e abundante na terra, essa vida junto a Deus, na presença de Deus, porque junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Tendo a relação com Deus marcada por essa confiança narrada pelo Salmo, não qualquer confiança, não alguma confiança, mas a relação com Deus marcada por essa confiança plena em Deus, a pessoa então torna-se capaz de escutar o chamado de Deus e corresponder aos chamados de Deus, porque foi isso que escutamos no Evangelho. Segue-me. Mas como ouvir a voz do Senhor e como seguir o Senhor, se não confiarmos nele? Se não estabelecermos como Senhor de nossa vida? Então, o seguimento, a escuta e a resposta depende de uma relação de confiança com Deus. O Evangelho vai destacar um obstáculo a esse segmento de Jesus. Necessariamente não seria um obstáculo, mas em algumas realidades torna-se um obstáculo, e falamos da família. Para muitos, a família será um empecilho ao seguimento da vontade de Deus. E isso acontece quando a ordem dos mandamentos é invertida. Quando Deus não é colocado como a realidade mais importante da vida, e as relações no seio da família
passam a ser relações possessivas. Quando é invertido essa ordem, a família deixa de ser, então, um ambiente que favorece a relação com Deus, para ser uma realidade onde torna-se empecilho a relação com Deus. Lembro, quando entrei no seminário, mais da metade dos que estavam no seminário no meu tempo não tinham vindo de família católica. E vários narravam as dificuldades da aceitação da vocação no próprio seio de famílias cristãs e católicas. Vemos muitas educações de filhos feitos para si mesmos. Pais educando os filhos para si. Pais educando os filhos para que os filhos possam realizar os seus sonhos, os seus projetos. Projetos que talvez não foram capazes de realizar na sua própria vida, projetam agora na vida dos filhos. Vou dar um exemplo bem concreto e simples. Um exemplo cotidiano, um exemplo que toda semana me esbarro com ele. Quando passo cumprimentando e destaco para um e para outro a ausência da missa, para algum adolescente, algum jovem que tem faltado, que não tem se feito presente na celebração e na vida ativa da comunidade. Muitas vezes, pai e a mãe ao lado, nem espera a resposta do filho, já responde: padre, está estudando muito. Como se o estudo justificasse o não cumprimento dos preceitos de Deus. Como se o estudo justificasse a não observação da fé, a não relação com Deus, como Deus quer e como Deus deseja. E aí vemos que os pais já inverteram a ordem dos valores. E Deus deixou de ser, na própria educação dos pais para com os filhos, a prioridade. E aquele adolescente, aquele jovem, já foi crescendo também, não aprendendo a colocar Deus acima de tudo e acima de todos, inclusive de pai e de mãe. Então, Jesus apresenta uma resposta. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não está apto para o reino de Deus. E não estamos falando aqui apenas de vocação, sacerdócio, a vida consagrada, mas de todo tipo de segmento do Senhor, porque todo batizado é um discípulo, então todo batizado deveria ser um seguidor do Senhor, com coração pleno, com coração indiviso, com coração devidamente ordenado pelos mandamentos. Mas não dá para seguir o Senhor olhando para trás, não dá para seguir o Senhor mantendo o coração dividido. Ao nos propormos ser discípulo de Jesus, precisamos pôr toda a nossa confiança em Deus, não em nós mesmos, não em possibilidades que possamos ter provenientes do nosso contexto de família ou social. Recordemos o Salmo: somente vós sois o meu Senhor. Nenhum bem posso achar fora de vós. Meu destino está seguro em vossas mãos. Paulo, na segunda leitura, apontou um outro empecilho para o seguimento do Senhor: o apego aos prazeres. Prazeres estes que geram verdadeira dependência. Disse Paulo: fostes chamados para a liberdade. Porém, não façais dessa liberdade um pretexto para servir a carne, para servir às nossas paixões, aos desejos desordenados que toca a todos nós. E disse ainda: há uma oposição entre carne e espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostarias de fazer. Há prazeres que são ilícitos, sabemos, e por si só já configuram pecado, que rompe a relação com Deus,
que nos distancia de Deus. E esses têm que ser evitados a qualquer custo. Há prazeres lícitos, mas que precisam ser moderados. Quando não moderados, tornam-se vícios, que também tornam-se pecado. Então, mesmo as realidades que são lícitas, precisam ser moderadas, para que a ordem das prioridades de nossa vida não sejam, invertidas. A falta de moderação aponta para a ausência de virtudes, ausência de clareza na doutrina, ausência de prioridade devidamente estabelecidas. Só um coração livre consegue confiar em Deus. Só um coração que confia em Deus consegue se dispor e se propor a amar as pessoas e amar ao próximo. Porque aquele que não confia em Deus, aquele que não é livre, ele sempre vai agir por egoísmo e vai se colocar sempre na frente do outro. A sua necessidade vai ser sempre mais importante do que a necessidade de amar, do que a necessidade de direcionar o olhar para o próximo. Por isso digo, apenas um coração livre, apenas um coração que confia, conseguirá amar. Sigamos a Jesus, sigamos com liberdade, sigamos com confiança, sigamos com amor. Sigamos a Jesus entregando toda a nossa vida, sem medo, colocando nas mãos dele nossa vida, o nosso presente e o nosso futuro. Pois Ele é a nossa herança. E Ele precisa ser a nossa herança, a nossa maior meta, o nosso maior tesouro. Sigamos ao Senhor Jesus. Sigamos com o coração indiviso. Como cantamos no canto de entrada. Eu seguirei, Senhor. Que possamos hoje nessa liturgia dizer para o Senhor: Senhor, eu te seguirei. Empenharei toda a minha vida no teu seguimento. Eu quero a tua amizade, eu quero a tua presença mais do que qualquer outra coisa. Mesmo por vezes percebendo divisões em meu coração, mesmo por vezes percebendo o medo que me assola e que tenta me limitar a minha entrega, eu te seguirei. Renove para o Senhor o teu desejo de segui-lo de perto, de segui-lo com todo o coração, de segui-lo com toda a alma, para que a fé possa dar sentido à tua vida, para que a fé possa dar sentido a todas as suas escolhas. Sigamos ao Senhor Jesus.